paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Tá bem frio hoje, né? Mas eu trouxe assim mesmo a palavra. E ela vai lhe trazer calor, vai lhe trazer amor pro seu coração. E você vai se sentir bem melhor depois que você ouvi-la. Então eu vou ler aqui para você, depois a gente conversa sobre ela. Ela está em Daniel, no capítulo 2. O versículo eu vou ler o 44 e o 45 a princípio, mas depois eu vou ler um outro aqui de baixo para completar a mensagem, que vai nos dizer assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. E aqui no próximo vai dizer assim: então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Mas aqui adiante ainda diz: então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Amém, gente? Então aqui está contando o quê? Aquele sonho que Daniel interpretou do rei, né? O rei da Babilônia teve um sonho e ele ficou muito intrigado com o sonho. Ele queria que os magos, todos ali, né, aqueles profetas, magos deles, tudo ali que adivinhavam, adivinhos, tudo, né, astrólogos, ele queria a interpretação do sonho. Só que os astrólogos, eles disseram: rei, então nos conte o sonho que nós vamos trabalhar para isso. Mas não, o rei ficou irado. O rei queria que eles tivessem poder suficiente para eles adivinharem o sonho e depois ainda interpretá-lo. Né? Imagina você ter um sonho, você vai falar para alguém, a pessoa daí fica curiosa e você diz: adivinha o que eu sonhei? Aí a pessoa, o que a pessoa vai dizer, né? Eu não sei. Agora você imagina pessoas, astrólogos, magos. O rei achou que eles tinham obrigação de saber o sonho dele. Então colocou-os na prensa. Ainda disse: se vocês não adivinharem, vou mandar matar todos. Eram mais de 100, então imagina, né? E Daniel, por suas vezes, o que aconteceu? Daniel já tinha passado por aquele período do leão, né? Já tinha fechado a boca do leão. Deus fechou a boca dos leões, porque Daniel já tinha passado, né, por aquela... Ele orava 3 vezes ao dia e fizeram um decreto para que ninguém mais pudesse orar. É aquela perseguição toda que Daniel passou. Então agora seria a vez dele, seria a virada de Daniel, né? A virada de Daniel foi essa: interpretar o sonho do rei. E o que aconteceu? Deus deu a interpretação para Daniel. Deus não só deu a interpretação, como também contou que o rei tinha sonhado, que o rei sonhou com uma grande estátua. Essa estátua tinha cabeça de ouro, peito de prata, né? O quadril, aqui a gente sabe, eram de ferro, e as pernas, uma era de bronze e outra era de barro. Ou eram os pés, parece de barro, e as pernas de bronze, coisa assim. Porém, daí, então, uma pedra se partiu de uma montanha, veio e
esmiuçou tudo isso, virou tudo em pó. E ele ficou intrigado saber que era isso. Então Daniel explicou a ele, né, que seriam reinos. A cabeça de ouro era ele, que era muito poderoso, e o resto seriam reinos que viriam. Estudiosos ainda falam que seria tipo reinos como a Babilônia, o Império Medo-Persa, a Grécia e Roma, né? E esses seriam todos que seriam destruídos. Porém, você vê por aqui que o sonho de Nabucodonosor já foi uma previsão da vinda de Jesus, porque Jesus seria essa pedra, né? Porque Jesus é a pedra angular, é a pedra. Então, a pedra que esmiuçaria todos os reinos, que nem aqui foi falado para Daniel, a pedra seria Jesus, seria um reino para sempre. Esse reino que nunca, que subsistiria para sempre, seria Jesus. Então o rei fica tão maravilhado, porque ele soube, imagina se você, vamos supor, você sonha com um carro azul, aí a pessoa adivinha, ó, você sonha com um carro azul. E isso significa tal coisa, imagina, sabe, gente? Então, assim, a gente vê a grandiosidade, né, que foi essa ação de Daniel, a grandiosidade que foi Deus colocar isso. Imagina Deus colocar na sua mente o poder de adivinhar um sonho de uma outra pessoa, uma pessoa poderosa, uma pessoa que poderia mudar sua vida para sempre, como aconteceu aqui com Daniel. Daniel virou governador, assim como José, do Egito, né? Virou governador, Daniel virou chefe de todos aqueles magos, além de salvar a vida de todos. E Deus deu essa revelação em sonhos, e assim a mensagem que é para você hoje e para mim. Temos que prestar muita atenção em nossos sonhos, porque assim como para Daniel, Deus dá sonhos para nós. Às vezes temos sonhos que é da nossa própria mente, a gente sabe disso, coisas que a gente vê durante o dia, que a gente passa. Às vezes alguém passa de bicicleta por você, você sonha com aquela bicicleta de noite, coisas assim que aconteceu durante o dia, coisas que às vezes vêm do inimigo, sonhos terríveis que você não sabe nem de onde vem aquilo, tão terríveis, não são de Deus. Deus lhe dá sonhos inteligentes, Deus lhe dá sonhos que às vezes você vê lá na frente que acontece, são sonhos com premonições. Muitas vezes no outro dia acontece aquilo que você sonhou, ou às vezes leva anos, quando você vê, você tem certeza que você está passando por aquilo, mas foi um sonho que Deus lhe deu, e você às vezes não presta atenção naquilo. E às vezes nem é não prestar atenção, às vezes você esquece, como eu conto isso aqui para você, essa mensagem que talvez esteja sendo para mim também, porque muitas vezes eu vejo um profeta falar para mim que Deus me deu sonho, só que eu não lembro. Sonhos apagam assim de uma maneira terrível da minha mente. E às vezes eu até acho que é coisa do inimigo, porque às vezes eu tenho certeza que Deus está falando comigo e Deus diz, eu te dei um sonho, e eu fico nervosa porque os sonhos apagam da minha mente. Eu tento muito lembrar e não consigo. E às vezes é mesmo, o inimigo faz isso. Então temos que estar muito revestidos de oração na hora de dormir, para que Deus venha revelar sonhos, e quando você acordar e você lembrar daquele sonho, você já anota rápido, nem que seja no celular. Às vezes eu faço isso também, que eu coloco para despertar, às vezes o celular do meu lado, eu já pego ali na parte da mensagem, já digo, ó, sonhei com isso, isso, isso e aquilo. Já gravo, sabe? Porque a gente logo esquece. Por mais que o sonho seja muito impactante, no outro dia você começa, dói a sua cabeça de tanto você tentar lembrar o que você sonhou, porque pode ser importante,
Pode ser uma revelação de Deus, pode ser alguma coisa que Deus quer que você ore por aquilo, ou por alguma pessoa. Deus quer que você ore por aquela pessoa, ore por aquela situação do sonho, e você não lembra, e isso deixa muita... Eu, assim, eu sinto uma dor de cabeça muito forte, sabe? Quando eu quero muito, muito lembrar de um sonho e não consigo. Por isso a importância da gente anotar. Agora até já fiz um caderno, tem várias anotações de sonhos, para nós podermos... Às vezes a gente vai, tem pessoas, né? Às vezes até o próprio Deus coloca aí na nossa frente, no celular, quando você menos espera, aparece ali. Seu sonho significa isso, isso. Aí você olha ali e você vê que Deus mandou aquilo para você, então você tem que estar esperto. Porque assim como você sonha, Deus também lhe dá revelação através daí. Como, tipo, eu estou aqui, né? Como profeta para você, falando com você. Você pode receber uma profecia de sonhos que vai ser exatamente o que você sonhou. E ali vai estar a revelação. Por isso Deus quer que a gente preste atenção nos sonhos. Para você buscar o que você sonhou, mas não ir procurar. Você esperar que Deus lhe dê a revelação. Né? Não vai ficar agora a gente viver em função de sonho, não. Tem sonhos que você quer que são marcantes. E quando você tiver um sonho marcante, assim você fica esperto nas revelações. Que daí talvez você vai ter uma resposta. E essa palavra para nós hoje aqui, ela fala disso. Ela fala de Jesus, que ele é a pedra, que esse rei teve essa revelação desde aquela época antes. E Daniel depois ainda fala mais coisas aqui de Jesus, né, dos final dos tempos. E esse sonho aqui do rei também foi de final dos tempos. Que todos os reis, todos os impérios, né, cairiam. Só ficaria o de Jesus, que duraria eternamente. Vê que sonho, né, gente? Não foi um sonho digno de uma promoção de governador, chefe dos magos. Daniel teve sua vida restaurada, restituída, honrada. Tudo por servir a Deus, por orar a Deus, por buscar a Deus. Então todas as histórias nos ensinam isso. Devemos buscar muito a Deus. Ore bastante à noite, quando você for dormir. Peça que Deus lhe dê discernimento para você lembrar dos seus sonhos, lhe dê clareza na sua mente, para que você consiga lembrar, para que você consiga desvendar, né? Descobrir as revelações. Amém? Então vou deixar essa mensagem para você. Fique na paz do Senhor. Se você sentiu que falou com você, Deus falou com você, coloque aí seu joinha, se inscreva no canal, ative os sininhos, compartilhe, deixe um comentáriozinho, nem que seja um glória a Deus, para ajudar o canal, tá bom? Fique na paz do Senhor. Até o próximo.